A Samsung matou a linha J, você já sabe disso. No lugar, ela colocou a linha A, que na verdade é bem diversa e tem aparelhos mais simples como o A10 e mais complexos como o A80. E, como Samsung que é, a sul-coreana já lançou novas versões dessa linha e saíram as variantes S, 1, E, e vocês ficaram em dúvidas. Aqui no caso nós vamos falar sobre o Galaxy A20. Esse lançamento, o A20s, ele é melhor do que o A20? É uma versão mais simples? Qual deles vale comprar hoje? Nós preparamos esse comparativo para ajudar você a entender todas as diferenças e fazer a melhor escolha aqui no tudocelular.com. Pouca coisa muda de um aparelho para outro aqui. E o que muda nesses poucos casos é para pior. Os dois são aparelhos em plástico brilhante que, embora deixem um visual de celular mais caro, acumulam mais marcas de dedo e riscos sem capinha na caixa para proteção. E mesmo com telas praticamente do mesmo tamanho, o A20s consegue ser maior e mais pesado, mesmo com a mesma bateria. De frente eles são quase iguais, uma vez que eles resolvem a câmera frontal com um notch em gota. Não espera por aqui alguma proteção contra água e poeira nessa faixa de preço também. Diferente dos A10, nós temos aqui dois smartphones com conexão USB-C, só que a do A20s é mais rápida. Os dois são dual SIM e possuem slots independentes para o microSD. O ponto que abre esse placar é do Galaxy A20. Na tela as coisas ficam bem sem sentido. A gente esperava uma melhora, mas não foi o que aconteceu. De uma AMOLED no A20 passamos para uma LCD no A20s e passou de 6.4 para 6.5 polegadas, ainda em HD Plus e aspecto de 19,5:9. Não que um display LCD seja sempre ruim, como muitos de vocês acham, mas aquele não é nem IPS. E por ser uma LCD, naturalmente as bordas ao redor da tela são maiores, pela necessidade da própria tecnologia. E isso explica também o A20s ser bem mais pesado. Assim, o A20 também fica com uma proporção tela-corpo melhor. O nível de brilho de ambos é decente e bom para ser usado fora de casa, ficando um pouco prejudicado sob o sol. Em matéria de cores, o AMOLED leva melhor e ainda permite ajustes contra o esmaecido display do A20s, que também tem um ângulo de visão pior. O ganho em tamanho não justifica uma troca dessas e o ponto é do Galaxy A20. No som, de acordo com o preço atual dos nossos concorrentes, a qualidade do áudio externo é decente, com potência sonora boa e sem distorção no volume máximo. Isso considerando que a única saída aqui é a que fica próxima à conexão USB. Já os fones para entrada P2 deixam a desejar, uma vez que são os mesmos presentes no Galaxy A10, que é um celular mais barato. Eles são bem simples e não oferecem uma qualidade condizente com o aparelho. Por fim, nenhum deles oferece protocolo de maior qualidade para o Bluetooth. E a única vantagem aqui é que o A20 traz a versão 5.0 da conexão contra a 4.2 do A20s. Eles empatam em falta de qualidade aqui. Os dois smartphones são da Samsung, então tanto o Galaxy A20 quanto o A20s contam com a interface One UI da coreana, trazendo as mesmas funções e recursos. A versão é 1.1 que vem junto do Android Pie e os dois devem ser atualizados. Sim, o Android 10 chega para os dois modelos, mas as coisas atrasaram e a Samsung disse que deve chegar para ambos em meados de julho deste ano, deixando o A20 sem update por mais tempo. Vale destacar que os dois passam por tropeços pequenos no uso do sistema, nada que incomode demais, mas perceptíveis. Nas conexões, fora o que já comentamos sobre o USB-C e o Bluetooth, eles não trazem qualquer diferença e contam com o básico. Não tem infravermelho nem NFC, conexões que podem fazer falta para alguns usuários mais avançados. Então, eles acabam empatando em recursos também. Apesar de serem apenas gerações diferentes, nós temos alguma diversidade aqui. O A20 anterior conta com o processador Exynos 7884 da Samsung, enquanto o A20s, mais novo, traz um Snapdragon 450, completando ambos 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. E quais os resultados práticos disso? Bem, o A20 tem o mesmo hardware que o A10, mas com mais RAM e acaba tendo um melhor desempenho. Ainda assim, ele fica abaixo dos concorrentes e com o A20s é a mesma coisa porque ele é mais lento do que o próprio A20. O 450 inclusive é mais antigo do que o 7884. Em nossos testes de abertura, a diferença chega a quase 1 minuto e nos benchmarks a discrepância também é visível. O problema nem está no processamento, é mais uma coisa de software e otimização junto aos componentes e é inclusive uma coisa que pode ser melhorada em atualizações futuras. Isso fica bem evidente quando a gente vê que em jogos eles não vão mal, rodando bem todos os títulos desde que você, é claro, não exige a qualidade máxima nos gráficos nos mais pesados. O ponto do desempenho fica, obviamente, com o Galaxy A20. Esse é mais um número que os dois dividem. Tanto o Galaxy A20 quanto o A20s trazem bateria de 4.000 mAh e em alguns resultados eles realmente foram bem similares. Nos testes padronizados do Tudo Celular, eles tiveram uma duração máxima bem parecida, aproximadamente 20 horas e meia e com resultados um pouquinho melhores para o A20s. Na tela ligada, o A20s também supera o seu rival por alguns minutos. No geral, são baterias grandes que estão entre as de melhor duração da linha Galaxy A como um todo, mas quando nós passamos para o tempo de recarga, fica tudo estranho de novo. Apesar de serem todos os números dentro do esperado e de ambos virem com um carregador de 15 watts na caixa, o tempo de recarga do A20s foi
40 minutos maior do que o seu antecessor. Por isso, teremos aqui mais um empate, porque apesar de durar alguma coisinha a mais, o tempo extra de recarga do A20s é decepcionante. Um dos sentidos de ser do Galaxy A20s é a adição de uma câmera no conjunto óptico desse celular em relação ao anterior. Passamos de 2 para 3 câmeras, sendo que o A20 conta com uma wide de 13 megapixels e abertura 1.9 e uma ultra wide de 5 megapixels e abertura 2.2. O A20s, além de acrescentar um sensor de profundidade de 5 megapixels, traz também essas outras duas lentes, mas em versão de 13 megapixels com abertura 1.8 e PDAF e uma grande angular de 8 megapixels e abertura 2.2. E se você estava esperando pontos para o A20s aqui, não vai ser esse o caso. Os dois terão fotos legais em ambientes externos quando tem boa luz e o equilíbrio de cores é bacana, mas o uso do HDR deixa as fotos do celular mais novo com aspecto sujo e o modo retrato dos dois é complicado porque falha em acertar todo o corpo. Fotos noturnas não são forte de nenhum deles, mas tem uma qualidade pior no caso do A20s, então nós temos aqui um ponto para o Galaxy A20. A gente não precisa se estender muito no quesito vídeo. Os dois filmam em qualidade Full HD a 30 fps e não possuem qualquer estabilização. A gravação de vídeo à noite não é recomendada e traz muito ruído. No geral, a qualidade é a mesma que a gente vê no Galaxy A10, modelo mais simples da linha. E as capturas são simples e para casos bem básicos. No A20s, a grande angular diminui a velocidade de captura e isso acaba prejudicando a fluidez, mas a captura de áudio é boa e até melhor do que outros desse segmento. Mais uma vez, eles empatam. A câmera frontal desses dois celulares é a mesma, conta com 8 megapixels e abertura 2.0. Em boa luz, nós temos capturas de selfies decentes com boas cores e nitidez. O problema aqui é usar o modo retrato que desativa o HDR e estoura o fundo atrás da pessoa. Em baixa luz, a qualidade das fotos cai drasticamente, então nós terminamos as fotos com mais um empate. Quando chegaram ao Brasil, em abril e novembro de 2019, o Galaxy A20 e o A20s receberam o mesmo preço de lançamento, R$ 1.300. Atualmente, a média de preços da nossa ferramenta comparativa está de aproximadamente uns R$ 1.030 para ambos. É possível encontrar os dois aparelhos por menos de R$ 900 em promoções, sendo que o Galaxy A20 esperadamente vai sair mais barato. Porém, pelos resultados que nós vimos aqui no comparativo, não tem como não deixar o melhor custo-benefício também com o aparelho mais antigo. O seu processador é inclusive mais novo e a câmera, mesmo sendo mais simples, chega a resultados bem similares. Por isso, o último ponto é do Galaxy A20 também. Na nossa conclusão, é difícil entender o que a Samsung fez aqui. Para manter o preço baixo, como o do anterior, e entrar nessa tendência de câmeras triplas, a sul-coreana fez cortes bizarros com uma tela que deixou o aparelho maior e mais pesado, processador mais antigo e câmera que não justifica uma nova geração. A verdade é que se você gosta de Samsung e procura por um bom aparelho até R$ 1.000, o mais indicado é caçar por aí umas promoções do Galaxy A30, que é um aparelho superior no geral e vale a pena colocar um pouco mais de dinheiro para essa compra. Porém, também já é possível encontrar o Galaxy A20 por menos de R$ 800, e essa pode ser uma diferença grande de dinheiro para você. Nesse nível, o modelo anterior é o que vale mais a pena, inclusive pelo fato de receber o Android 10 junto com o modelo mais novo, deixando outros detalhes mais importantes. E você? Acha que a variante A20 é uma boa investida da Samsung? Eu quero saber aqui embaixo nos comentários, deixa sua opinião. E se você quiser comprar algum desses aparelhos, confere também na descrição os links para nossa ferramenta de preços que vai te dar as melhores ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima.